A palavra de Deus está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Gente, entenda uma coisa. Como está escrito, nós somos salvos pela graça de Deus. E como, se você talvez não saiba o que é graça, é o mesmo que favor imerecido. A graça é o favor imerecido. Então, quando se trata de graça, é um favor de Deus que nós não merecemos. E aqui está escrito que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Quer dizer, e o que seria a graça de Deus? E o que foi a graça de Deus, a qual, através dela, somos salvos? Jesus ter vindo ao mundo, ter morrido por nós, ter se sacrificado por nós, ter se entregado por nós. No ato de Jesus vir ao mundo, ter se entregado, morrido por nós, nisso, Deus ele manifestou a sua graça, o seu favor. E favor esse que ninguém mereceu e ninguém merece. Agora, interessante que nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então, nós temos que viver a nossa fé em Jesus Cristo. Você acha que vai ser o suficiente para você ou para nós, que Ele tenha vindo a esse mundo, que Ele tenha se sacrificado a esse mundo, que Ele tenha morrido por nós, se nós não vivermos a nossa fé nele, se nós não crermos nele? Claro que não é o suficiente. A graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. Olha, tem que haver isso aqui, tem que haver uma união entre a graça e a fé. Quando se há graça e a fé, e quando elas se unem, então a consequência disso, o resultado disso, é a salvação do homem. Então que você viva a sua graça em Deus, porque no finalzinho do versículo diz, e isto não vem de vós, porque vem de Deus, né? A graça vem de Deus, a salvação vem de Deus, o favor vem de Deus, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo aí? É dom de Deus. E o que é um dom? É aquilo que é, sabe, é tão precioso, mas é tão valioso, que Deus tem que dar para que a gente venha ter. Porque se Deus não dá, ninguém vai ter condições de ter aquilo que só Ele pode dar. Então o dom é algo muito valioso de Deus para o homem. E para que o homem o possua ou tenha o dom, é necessário que Deus dê, porque se o homem for pagar o preço, ele não consegue. Na verdade, quem pagou o preço para que nós obtivéssemos o dom de Deus, né, a graça de Deus, foi Jesus. Quando eu falei, quando ele morreu na cruz, quando ele se ofertou, quando ele se sacrificou, ali ele pagou o preço para que nós obtivéssemos os dons de Deus em nossa vida, para contribuir na nossa salvação, tá bom? Então nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Então viva a tua fé em Jesus, viva a tua fé em Deus, sirva a Cristo, se renda a Cristo, se entregue para Jesus, tá bom? E a consequência disso, o resultado disso, da sua entrega, do você servir a Deus, vai ser a sua salvação, certo? Então essa é a palavra de Deus para você